A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta sexta-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil. E pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, 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 é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus misericórdia, perdão, bênçãos, proteção e livramentos de Deus. Amados, a qual não somos nada sem Deus, no ir, no vir, no dormir, no acordar. Precisamos de Deus todos os momentos da nossa vida, enquanto estivermos neste mundo. Somos totalmente dependentes de Deus. Precisamos de Deus. Todos minutos, segundos nesta vida, Deus cuida de nós. Assim eu penso, assim eu creio, que o nosso protetor se chama o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, quem nos protege. O próprio Senhor Jesus Cristo, antes dele subir aos céus, ele fez um pedido, uma oração ao Pai: Pai, eu subirei, mas eles ficarão neste mundo, cuida deles. Jesus Cristo de Nazaré pede ao seu Pai em favor de nós, para cuidarmos de nós, porque nós precisamos dos cuidados do Deus Criador do céu e da terra. Vivemos em um mundo, como diz a palavra de Deus, em um mundo jaz do maligno. Vivemos num mundo contaminado pelo pecado. E precisamos da proteção de Deus, dos livramentos de Deus, da bênção de Deus. Precisamos de Deus todos os dias da nossa vida. Somos tão pecadores, errantes e falhos. E muitas vezes falhamos sem pensar. Falamos coisas sem pensar. Precisamos de Deus, da sabedoria de Deus todos os dias, da proteção, dos livramentos, do transformar de Deus, porque agimos muitas vezes de forma errada. Muitas vezes queremos fazer as coisas conforme a nossa vontade, do nosso jeito. Muitas vezes achamos que o nosso jeito é o único jeito certo. Muitas vezes não damos importância para as coisas de Deus, para a vontade de Deus, para o modo certo de Deus. E assim, o ser humano vai seguindo, como diz, o seu caminho. Mas devemos nos perguntar: será que este caminho é o caminho de Deus? É a trajetória de Deus que Deus preparou para nós? Se olharmos para a Bíblia, vamos ver que Deus nos criou para que nós venhamos ter uma vida completamente dedicada a Ele.
Mas será que o ser humano está tendo uma vida completamente dedicada a Deus? Ou dedicada aos seus prazeres? Quantas pessoas que se dizem de Deus, será que estão preocupadas com a obra de Deus, com a vontade de Deus? Ou estão preocupadas com a sua vida? Quantos trocaram o ministério de Deus pelo ministério neste mundo? Quantos se dobraram a Baal? Pelo dinheiro, pela corrupção, pela ganância, pela avareza. Pessoas avarentas a Deus. Querem tudo para si. Assim nós vemos quantos e quantos líderes religiosos que querem tudo para si e nada para o povo. Falam, exploram, manipulam, enganam, entram na mente de muitas pessoas, e não é apenas no dinheiro, nos falsos ensinamentos, nas heresias. Quantas pessoas seguindo a ensinamentos que não vieram do Senhor Jesus Cristo, mas sim vieram de homens. Quantas heresias e falsos ensinamentos, falsas doutrinas, falso evangelho. A Bíblia é clara em dizer que só existe um evangelho, o evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a qual o apóstolo Paulo não se envergonhava. E hoje nós vemos apresentado quantos evangelhos em várias denominações religiosas, o evangelho da idolatria, onde pessoas recebem curas através de imagens, ídolos e esculturas, o evangelho dos amuletos, onde pessoas através de objetos, de amuletos, recebem curas e milagres, o evangelho das entidades, que através de entidades, pessoas recebem aquilo que elas pedem em muitas situações. Mas Jesus Cristo ensinou o seu evangelho e disse que em meu nome expulsarão os demônios e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. É este evangelho que Jesus ensinou para os seus discípulos, o poder de Deus. Mas nos dias de hoje nós vemos ainda evangelho da manipulação, do controle, onde líderes conseguem controlar vidas, influenciadores, controladores, onde pessoas estão sendo enganadas e parece que estão cegas espiritualmente, não conseguem ver, como diz, um palmo na frente dos seus olhos. E se você falar ainda, muitos ficarão revoltados, brabos. Quando você começa a falar muitas coisas, te chamam de desigrejado, desviado, endemoniado, rebelde, não aceita ser liderado. Não é assim? A primeira coisa que você, quando não concorda, mesmo você tendo base bíblica, você vai ser chamado pelo seu líder e pelos seus adeptos de desigrejado, endemoniado, rebelde, não aceita ser liderado.
Ah, por que o irmão saiu? Ah, o irmão saiu porque ele é um rebelde. Ele queria trazer motim na igreja. Ele queria trazer confusão. Ele é um desigrejado. É mais fácil falar isto. E as pessoas muitas vezes, com medo, quando diz um versículo da Bíblia, obedecei os vossos pastores. Mas na palavra, obedecei os vossos pastores. Iria até errar o nome agora. Obedecei os vossos pastores na palavra de Deus, nos evangelhos do Senhor, no evangelho. Amados, quando fala nos evangelhos, o apóstolo Paulo diz que só existe um evangelho. É que hoje nós vemos tantos evangelhos. O evangelho é o poder de Deus para transformar, para salvar tanto os judeus como os gentios. Então nós vemos o evangelho como um poder para salvar, para transformar. Poder, o evangelho é o poder de Deus. E a Bíblia é clara em dizer que é no nome do Senhor Jesus Cristo que acontecerão milagres, aonde Jesus Cristo ele disse em meu nome, quer dizer o quê? Usar o nome de Jesus para expulsar os demônios e no nome de Jesus colocar a mão sobre os enfermos e os curarão. Quando se fala os evangelhos, nós vemos ali o ensinamento da idolatria através de imagens, ídolos, esculturas, onde as pessoas oram para estas imagens, se ajoelham perante elas, acendem velas para elas e ficam ali esperando uma cura, um milagre, algo acontecer, um pedido ser ouvido, esperando o poder através destas imagens ou amuletos, onde muitas igrejas ensinam a prática de amuletos para que venham trazer proteção, livramentos, cura, e ficam esperando através destes amuletos o poder. Outros, através de entidades, pedem poder para que venham resolver ou para que venham atender os seus pedidos, fazem sacrifícios. Estes são os evangelhos que Paulo falava, que o verdadeiro evangelho é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual ele não se envergonhava. Nós vemos, amados, pessoas trocando o evangelho de Jesus Cristo por esse tipo de evangelhos, negando o poder das Escrituras, o poder da palavra de Deus, crendo nestas práticas, crendo nestes ensinamentos, e até dizendo, isso aí é de Deus. Mas qual Deus? Será não o Deus de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4? É preciso buscar em Deus, é preciso orar, clamar a Deus, pedir a misericórdia de Deus, a sabedoria de Deus, pedir a direção de Deus. Muitas vezes nós achamos que é de Deus, mas devemos verificar pela Escritura para ver realmente se esta prática é de Deus. Qual a origem dela? Quando a Bíblia diz que devemos buscar as armaduras de Deus, da luz,
não das trevas. Eu acho interessante quando pessoas que se dizem da luz, pessoas que se dizem de Cristo, vão lá buscar estratégias e práticas que nasceram no ocultismo, na bruxaria, na feitiçaria e trazem para suas denominações religiosas. Quantas práticas que nasceram no ocultismo foram introduzidas em várias igrejas que se dizem cristãs e evangélicas? E as pessoas nem dão importância, não tem importância, nada a ver. Grande coisa que foi Satanás que criou esta prática, nós vamos copiar de Satanás e vamos introduzir, e vai ser uma bênção. Deus vai operar milagres, Deus vai abençoar. Não é assim que muitos falam? Quantas práticas que nasceram nas trevas e foram introduzidas, e as pessoas dizem, é uma bênção, pastor, é o alicerce da igreja. A prática tal é o alicerce da igreja. Pessoas dizendo que práticas que nasceram nas trevas, que foram copiadas de Satanás e introduzidas em várias denominações religiosas, é o alicerce da igreja. Não seria a pedra fundamental chamada Jesus Cristo? Não seria Jesus Cristo o alicerce da igreja, o fundamento da igreja, o Senhor da igreja, o Salvador, o Todo-Poderoso, o cabeça da igreja? Não seria Jesus? Trocaram Jesus por outros Messias, Cristos, falsos profetas. Trocaram Jesus por Amon, pelo dinheiro, pela ganância, pela avareza, pela dureza de coração. Quantos estão ainda trocando Jesus? Quantos estão tentando ocupar o lugar de Cristo, negando o Evangelho e o seu poder, envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo? Vergonha de Jesus. Quantos têm vergonha de Jesus e quantos estão envergonhando a Cristo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas ignorâncias, e que nós venhamos ter entendimento que muitas vezes nós podemos achar que não vamos conseguir, mas é Deus quem nos dá força, coragem, ânimo. Pai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, nos dê força, nos dê vitória sobre todas as lutas, sobre todas as dificuldades, sobre todas as adversidades da vida. Pai, nos guarde debaixo da tua proteção e dos teus livramentos. Queima e destrua, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todas as obras do diabo, todas as contrariedades do inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Cura os enfermos, sara os feridos, liberta os cativos, salva os perdidos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, traga as ovelhas perdidas de volta para o aprisco do Senhor. Pai, fortaleça a nossa vida espiritual. Nos dê força, ânimo, coragem, ousadia. Abençoa o nosso trabalho, o nosso ganha-pão. Queima toda maldição e praga, toda inveja, todo ciúme. Que todas as obras do diabo venham ser queimadas, destruídas. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal, também estão orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão, orando pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra, pela paz nas famílias, pela paz nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor e não paremos de orar, de clamar e buscar a Deus todos os dias, orar sem cessar, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.